Agora vamos para a lição 6. Objeções ao batismo essencial. Primeira objeção aqui. A Bíblia ensina que somos salvos pela fé somente. Bem, aqui está o problema com os proponentes da fé somente de hoje. Eles criaram uma definição falsa e não bíblica de fé. E aqueles que argumentam contra eles estão aceitando essa premissa defeituosa. Em sua premissa original, a salvação somente pela fé é um argumento bíblico perfeitamente válido. A salvação somente pela fé não impede o batismo, ela o exige. E, por outro lado, o batismo não prejudica a salvação somente pela fé. Ela o confirma. Então, vendo essa tabela aqui, pela fé somos salvos, é a verdade, é bíblico. Veja Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque agradou a Deus. 11:7, pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação. E versículo 8, pela fé, Abraão obedeceu. Então, pela falta de obediência a Deus, não temos fé e não somos salvos. Pense em Abel novamente. Se Abel recusasse a oferecer aquele sacrifício, o que a gente pode dizer sobre ele? Não tinha fé. Se Enoque não tivesse agradado a Deus, o que nós podemos dizer sobre ele? Não tinha fé. Se Noé não tivesse aparelhado a arca para a salvação, o que nós podemos dizer sobre Noé? Não tinha fé. Se Abraão não tivesse obedecido, o que nós podemos dizer sobre ele? Não tinha fé. Então, uma pessoa sendo divinamente instruída pela fé é batizada e salva pela fé. Se uma pessoa divinamente instruída recusa a ser batizada, não será salvo. Não tem fé. Então, o segundo argumento contra a natureza essencial do batismo para a salvação é este número 2. A Bíblia ensina que somos salvos pela graça e não por obras. O batismo é uma obra, portanto, não se pode exigir o batismo para a salvação. O problema aqui também é a definição não da palavra graça, mas da palavra obra. De novo, em sua premissa original, a salvação pela graça é um argumento bíblico perfeitamente válido. A salvação pela graça não impede o batismo, pois o batismo não é uma obra meritória. Graça quer dizer que nós recebemos o que nós não merecemos. Se eu ensino que o batismo me transforma em merecedor da salvação, estou errado. Nada pode transformar um pecador em merecedor de salvação. A sua fé, necessária para a salvação, não transforma você em merecedor da salvação. O seu arrependimento dos seus pecados, necessário para a salvação, transforma você em merecedor da salvação? Não. Sua confissão de Jesus como Senhor, necessário para a salvação, Romanos 10:9, não faz você merecedor da salvação. Mas dizer que a fé, arrependimento ou confissão fazem você merecedor da salvação seria transformar estas ações em obras meritórias. Então, vamos fazer um resumo aqui e ver se faz isso mais claro. O que transforma você em merecedor de salvação? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sua fé transforma você em merecedor da salvação? Não. Mas pode ser salvo sem fé? Também não. Seu arrependimento faz você merecer a salvação? Não. Mas pode ser salvo se não se arrepender? Também não. Sua confissão de Jesus como Salvador, como Senhor, faz você merecedor da vida eterna? Não. Mas pode ser salvo sem confessar Jesus? Seu batismo nas águas transforma você em alguém digno da vida eterna? Não. Mas pode ser salvo sem o batismo? Seguindo Jesus fielmente até a morte, diz que você é benemérito da salvação? Não. Mas se você não seguir Jesus fielmente, será salvo? Isto quer dizer que o Evangelho de Jesus, as boas novas são: Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. 1 Pedro 2, 21 a 25, entre outros versículos. Somos salvos sem merecer pela graça e misericórdia de Deus. Nossa parte é fé obediente, e assim somos salvos. Mesmo com uma fé obediente, somos pecadores, merecedores da perdição. Romanos 6 e 23. O que transforma você em merecedor da salvação? Nada. Se alguém ensinar que o batismo transforma as pessoas em merecedoras da salvação, eu serei o primeiro a condenar tal ensinamento. Não podemos fazer isso. Fé, arrependimento, confissão e batismo são necessários, mas não anulam a graça, pois não estamos dizendo que são obras meritórias. O terceiro argumento contra o batismo sendo essencial para a salvação é ilustrado por essa frase: o ladrão na cruz não foi batizado. Bem, a verdade é que provavelmente não foi batizado mesmo com o batismo de João Batista, e certamente não foi batizado com o batismo de Jesus. Então, olhando para esse gráfico aqui, podemos ver o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Velha Aliança e a Nova Aliança. Podemos ver que Jesus viveu a sua vida quase que inteira na Velha Aliança. A Nova Aliança começou com a cruz. Então, o ladrão morreu antes da Nova Aliança entrar em vigor. Jesus, então, ressuscitou dos mortos, e ele ainda passou 40 dias na terra. Então, pode dizer que ele passou 40 dias na Nova Aliança. Mas no dia que ele subiu ao céu, ele deu ordenanças aos seus discípulos. E entre eles era: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, Jesus não tinha nem ordenado o batismo dele quando o ladrão morreu na cruz. Então, mais uma vez, observando esse gráfico, vemos que Jesus viveu toda a sua vida na Velha Aliança, a não ser pelos 40 dias. Atos capítulo 1, versículo 3 vai ajudar a entender isso, que viveu, esses 40 dias que viveu após a sua ressurreição. A Nova Aliança começou quando Jesus morreu na cruz. Mateus 26 e 28 é um versículo que aponta para isso, mas há outros também. Jesus deu seus mandamentos finais, incluindo o batismo, no dia que subiu aos céus. E pode ler sobre isso também em Atos 1 e versículo 2, Mateus 28, 19 a 20 e Marcos 16, 15 a 16. Portanto, o ladrão morreu na Velha Aliança,
mas nós vivemos na nova aliança.